Bora começar a desvendar um dos maiores clássicos da nossa literatura, né? Dom Casmurro de Machado de Assis. E olha, é logo no comecinho do livro que a gente já sente o clima, já dá pra ver que vem por aí um dos mistérios mais famosos da nossa ficção. Então, a história já começa de um jeito bem pessoal, sabe? Quem tá contando tudo é um senhor, o Bento Santiago, explicando de onde veio o apelido dele. Foi assim, ele estava num trem, todo quieto na dele, introspectivo, aí um conhecido achou aquilo estranho e, no outro dia, começou a chamar ele de Dom Casmurro, meio que tirando um sarro. Mas afinal, o que quer dizer casmurro? O próprio narrador explica pra gente. É isso aí, um sujeito calado, fechado, metido consigo. E o Dom? Ah, o Dom é pura ironia, né? Como se ele fosse um nobre. E pronto, logo de cara, Machado de Assis já deixa bem claro o tom melancólico e a personalidade desse narrador que vai nos guiar. Certo, mas aí fica a pergunta: por que um cara assim tão fechado resolve escrever um livro? Ele mesmo dá a resposta. O objetivo, com as palavras dele, é atar as duas pontas da vida. Ou seja, ele está tentando ligar a velhice solitária dele com a juventude, sabe? Reviver na memória aqueles tempos que já foram. E essa busca pelo passado é tão intensa que ele faz uma coisa bem radical. Ele simplesmente constrói uma cópia idêntica da casa onde cresceu, lá na antiga Rua de Matacavalos. A ideia era essa: recriar o cenário para ver se a magia acontecia, se as memórias e as pessoas voltavam. Só que a conclusão é bem amarga. O palco é o mesmo, mas a peça é outra, completamente diferente. É aí que cai a ficha. E é uma percepção, nossa, devastadora. Ele percebe que o que está faltando ali não são só as pessoas que ele perdeu. O que falta é ele mesmo. Falta o Bentinho, o garoto que ele era. E essa sensação de vazio, essa ausência de si próprio, é o que dá o tom sombrio para tudo que ele vai contar a seguir. Ok, agora a gente vai mergulhar no centro do problema da juventude do Bentinho. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno de uma promessa. Uma promessa que a mãe dele, a Dona Glória, fez antes mesmo dele nascer e que vai basicamente selar o destino dele. É o seguinte, depois de perder um primeiro filho, a Dona Glória, que era muito religiosa, fez um juramento a Deus. Ela prometeu que, se o próximo filho vivesse, ela o entregaria para a igreja. Esse filho era o Bentinho. E essa promessa virou uma espécie de dívida sagrada para ela, uma coisa inegociável. E o mundo do Bentinho se resumia a essa casa, com uma galera bem interessante que vivia em função dessa promessa. Tinha a mãe, Dona Glória, firme na fé dela, o tio Cosme, advogado viúvo, mas pé no chão, a prima Justina, também viúva, aquela que está sempre de olho em tudo, e claro, o José Dias, o famoso agregado, uma figuraça que adora exagerar em tudo e é mestre em bajular. E quem é que joga a lenha no fogueira? Ele mesmo, o José Dias. Ele chega para Dona Glória e solta a bomba. Fala da amizade do Bentinho com a vizinha, a Capitu, e dá a entender que ali tem coisa, que tá virando um namoro. Essa fofoca, essa denúncia, faz a mãe pisar no acelerador e querer mandar o Bentinho pro seminário o mais rápido possível. E essa pressa toda tem um motivo muito claro, né? O grande obstáculo para a promessa da Dona Glória tem nome e sobrenome: Capitulina. Capitu. É o amor do Bentinho por ela que vai ser o motor de toda a história daqui para frente. Para o Bentinho, a ficha do amor cai de um jeito sutil, mas que não deixa dúvida. Um dia ele está no quintal e vê o que a Capitu tinha feito, riscado o nome dos dois juntos no muro. Poxa, não precisava de mais nada, né? O muro falou por eles. Aquele momento e o jeito como eles dão as mãos sela um pacto ali, sem precisar de uma palavra. Mas e essa menina? Quem era ela? O Bentinho descreve a Capitu com uma das frases mais famosas da literatura brasileira. Ele diz que ela tinha olhos de ressaca. Pensa nisso, uma força que arrastava para dentro, como o mar. Com essa imagem, a gente já saca a personalidade magnética, talvez até misteriosa da Capitu. E a gente entende o tamanho do que o Bentinho estava prestes a perder. Então, o dilema do Bentinho está bem claro, né? De um lado, a promessa da mãe, seminário, dever, separação. Do outro, o amor pela Capitu, vida, união. É como um cabo de guerra, com duas forças gigantescas puxando um adolescente para lados totalmente opostos. E aí, numa situação que parece não ter saída nenhuma, quem toma a frente não é o Bentinho, que é mais passivo, é a Capitu. Ela, com só 14 anos, bola um plano, nossa, um plano super ousado e muito inteligente, para tentar salvar o futuro deles.
A estratégia da Capitu é simplesmente genial. Ela fala pro Bentinho que ele tem que transformar o José Dias, o mesmo cara que entregou os dois, no maior aliado deles. E como fazer isso? Mexendo com a vaidade e o interesse do cara. O Bentinho teria que chegar firme, fazer uns elogios e, o mais importante, oferecer uma saída que fosse boa para todo mundo, inclusive pro José Dias. O objetivo do plano era bem claro: convencer o José Dias a convencer a Dona Glória a mandar o Bentinho estudar direito em São Paulo, em vez de ir para o seminário. Era a solução perfeita. Não era uma briga direta, era um caminho do meio. A mãe ficaria feliz com os estudos e ele escaparia de ser padre. E a viagem para São Paulo? Essa era a isca para o José Dias, que era doido para viajar. Então, resumindo a ópera. No final desses primeiros capítulos, o cenário está todo armado. O Bentinho está ali, no meio de um furacão, preso entre forças gigantescas e com todas as esperanças depositadas num plano bem arriscado. O conflito central da história é exatamente esse. De um lado, a promessa da mãe, uma dívida com Deus que, para ela, era sagrada, inquebrável. Do outro, a força absurda do primeiro amor, na figura daquela menina, enigmática e super decidida, que é a Capitu. E a gente fica com essa pergunta no ar, a pergunta que vai guiar o livro inteiro. Entre a promessa da mãe e o amor por Capitu, para que lado o Bentinho vai? O peso do dever vai ser maior que o chamado da vida, do amor? E o plano da Capitu, será que vai dar certo? É a busca por essas respostas que começa uma das histórias mais fascinantes e polêmicas da nossa literatura.